Olá amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo de ontem, um assunto amplo. E eu já lhe digo uma coisa, para você compreender o vídeo de hoje, caso você tenha caído diretamente nesse vídeo, é fundamental que você pare por aqui. É fundamental que você assista ao vídeo anterior para que você possa acompanhar toda a linha de raciocínio e pegar todos os dados, a fim de que você possa perceber a presença dos Estados Unidos nas profecias. Vamos agora ver algumas razões históricas para compreendermos, para entendermos que é possível e viável os Estados Unidos da América estarem presentes nessa profecia. Aqui em Apocalipse 13:11 é dito o seguinte, que essa segunda besta, essa outra besta, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. O que isso significa? Que este poder, no início de sua história, se mostraria favorável com a religião. Seria realmente uma nação que respeitaria liberdade e crença. E realmente a principal preocupação dos colonos britânicos, que foram ali formando a nação norte-americana, era viver em paz, colocar em ordem a própria vida deles, promover refúgio para os oprimidos de tantas nações, até mesmo por aqueles protestantes que eram perseguidos. Ok? Então esta nação realmente foi e ainda é hoje uma grande bênção. Os Estados Unidos da América abrigou muitos protestantes para que eles pudessem desfrutar de liberdade de crença. Os Estados Unidos visivelmente se constituem num país abençoado por Deus. É por isso que a profecia diz que no início tinha 2 chifres, parecendo como cordeiro, ou seja, uma nação pacífica, uma nação com propósitos nobres. Agora tem um detalhe interessante. Nós podemos perceber aqui, além dessas razões históricas, razões políticas que também podem se mesclar com razões históricas para percebermos os Estados Unidos da profecia. Veja, por exemplo, aqui, Apocalipse 13, eu vou ler para você versos 11, 12, 15 a 17, para nós ampliarmos essa discussão. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Isso aqui já mostra uma coisa interessante, que por razões políticas, este poder vai falar como dragão. Não agirá mais como um cordeiro, mas falará como um dragão. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Eu já estudei aqui num outro vídeo que no período da Revolução Francesa o Papa Pio VI recebeu uma ferida mortal. O domínio papal, que era de 538 a 1798, acabou em 1798 quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI, levou para a França e lá ele morreu. Então fala que essa segunda besta teria poder e faria com que os habitantes da terra adorassem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Veja aqui que os Estados Unidos da América dará novamente um apoio incondicional ao papado do ponto de vista político e religioso, obviamente. Os Estados Unidos foi conhecido e é conhecido por ser um país protestante, mas hoje existe uma grande maioria de católicos. E eu vou mostrar depois algumas declarações para você perceber que há protestantes a favor de uma unificação entre igreja e Estado. Como é o propósito da Igreja Católica Apostólica Romana. Okay? Então preste atenção e continue acompanhando o vídeo. Aqui, no versículo 16 e 17, percebemos que por razões políticas, obviamente, essa nação que agia como cordeiro, parecia como cordeiro, vai falar como dragão. Diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu já expliquei em outros vídeos. para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Veja, este poder que tinha um caráter de cordeiro, respeita a liberdade religiosa, mudará o seu caráter. Falará como dragão e irá perseguir aqueles que não aceitarem a marca da besta. E como será a perseguição? Boicote econômico. As pessoas que não aceitarem o sinal de autoridade papal não poderão comprar e nem vender, de acordo com Apocalipse 13, 16 e 17. Agora tem um detalhe. Você sabe que atualmente os Estados Unidos é um ótimo país. Quem de nós nunca sonhou em morar nos Estados Unidos? É um país muito mais justo que o Brasil, muito melhor economicamente, onde a corrupção e a bandidagem são devidamente punidos. Então, atualmente é um país com certeza abençoado por Deus e que mantém princípios de liberdade religiosa garantidos em sua Constituição. Porém, a história nos mostra que quando ocorrem crises políticas, crises econômicas, religiosas, morais, qualquer país pode tomar algumas medidas mais drásticas para tentar mudar o cenário mundial. E quais são as provas que nós temos de que os Estados Unidos da América poderá um dia deixar de lado a sua Constituição e não respeitar mais a liberdade religiosa? Eu tenho algumas declarações para repartir com você. Eu tenho aqui algumas provas de que a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado podem sim acabar. Veja algumas declarações de líderes religiosos protestantes e influentes. Eu vou ler aqui para você e depois eu vou lhe dizer o livro, a obra de onde eu tirei essas fontes para que você possa conferir e se aprofundar ainda mais. Pat Robertson escreveu algo muito interessante. Não existe isso, separação entre igreja e Estado na Constituição. É uma mentira da esquerda e não vamos mais tolerá-la. Presta atenção. Agora, olha essa declaração de F. James Kennedy. Não há dúvida de que podemos testemunhar a queda não só do Muro de Berlim, mas do ainda diabólico muro de separação que tem levado à secularização, impiedade, imoralidade e corrupção no nosso país. Para ele, a separação entre igreja e Estado é diabólico. Agora eu lhe pergunto, ao longo da história, será que a união entre igreja e Estado foi benéfico? Pelo contrário. A humanidade sofreu terríveis perseguições, não é? Outra declaração de W.A. Criswell. Não existe algo como separação entre igreja e Estado. É meramente uma ficção imaginária dos incrédulos. Francis Schaeffer, outro líder influente, disse o seguinte: hoje, a separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos é usada para silenciar a igreja. Com essas declarações eu quero lhe mostrar uma coisa interessante. Existe um segmento significativo na população norte-americana que é hostil ao princípio de separação entre igreja e Estado. Agora eu lhe pergunto, e se essa oposição desta ala crescer e continuar? Será que não é viável que um dia ocorra realmente uma união entre igreja e Estado novamente? E veja que interessante, o jornal É o País, em sua edição de 3 de fevereiro de 2017, colocou a seguinte manchete: Trump promete derrubar barreira entre igreja e Estado. Tem um lado bom, que é nós levarmos os princípios cristãos para a nação. Mas e derrubar, não é, a barreira entre igreja e Estado? E a união entre igreja e Estado, que nós cremos que é profetizada em Apocalipse e que historicamente trouxe muito mais malefícios do que benefícios? Veja, você precisa considerar esses dados, considerar essa hipótese interpretativa. Veja essas outras declarações aqui, ó, de autores que eu já citei anteriormente que são contra
a separação entre igreja e Estado. James Kennedy: nossa tarefa é recuperar os Estados Unidos para Cristo, qualquer que seja o custo. Como os representantes de Deus, devemos exercer domínio e influência piedosos sobre todos os aspectos e instituições da sociedade humana. Essa outra declaração aqui de Paul Weyrich diz assim: estamos falando sobre cristianizar os Estados Unidos. Devemos simplesmente propagar o evangelho num contexto político. Isso não diz muito para você? Apocalipse 13 mostra uma união entre igreja e Estado. E é o que eles pretendem, promover uma cristianização dos Estados Unidos num contexto político. Aqui é que mora o problema. Francis Schaeffer disse também o seguinte: o governo civil e, portanto, a lei precisam estar baseados na lei de Deus dada na Bíblia. Até aqui tudo bem. O Estado deve ser administrado de acordo com os princípios da lei de Deus. Aqui a coisa já muda de figura. Governar uma nação, ter uma nação guiada pelos princípios de Deus, isso é uma bênção. Porque qualquer nação que tem o Senhor como Deus, ela é próspera. Agora, quando une-se igreja e Estado, aqui é que corre o perigo de a liberdade de crença ser tirada. E aí tem um detalhe importante: quando a liberdade de crença é tirada, isso abre caminho, obviamente, para a intolerância religiosa e, consequentemente, perseguição daqueles que não concordam com certas ideias. Há uma forte ênfase entre essas declarações que eu li numa reforma moral da sociedade. E veja o que Ellen White escreveu no século XIX a respeito desse assunto. Ela disse que a reforma moral da sociedade norte-americana seria um dos argumentos apresentados pelos líderes protestantes para apoiarem uma lei dominical nacional. Você vê como as peças do quebra-cabeça vão se encaixando? Ela disse também que esses líderes religiosos iriam alegar que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Ela escreveu isso no século XIX. Agora, veja o que alguns líderes políticos cristãos estão dizendo hoje. E ela escreveu isso no século XIX. D. James Kennedy, em seu livro Por que os 10 Mandamentos, ele escreveu o seguinte: os cristãos precisam compreender que observar o dia de descanso, domingo, na verdade, cria um clima mais moral em nossa cultura. Promove uma conscientização de que Deus e seus caminhos e leis são importantes para todos nós. A partir do testemunho da igreja primitiva, do testemunho de nossa vida desordenada e do testemunho de nossa sociedade que cambaleia à beira do colapso moral, vemos que a necessidade do dia de repouso é verdadeiramente urgente. Você percebeu uma coisa? Há um interesse muito grande de melhorar a moralidade pública. E se o Congresso dos Estados Unidos perceber e crer que para melhorar a moralidade pública deve-se ter o domingo como dia de descanso, contrariando assim o 4º mandamento da lei de Deus, que de acordo com Êxodo 28:11, ordena a observância do sábado. Se for escolhido o domingo como dia da família para melhorar a moralidade e for dado um decreto obrigando a guardar o domingo, como ficarão aqueles que observam o sábado? Como que ficará a liberdade de consciência daqueles que têm a convicção de que o único dia do Senhor é o sábado e não o domingo? Vá refletindo nessas minhas perguntas à luz desses dados. Uma outra informação importante. Em sua carta apostólica Dies Domini, que o Papa João Paulo II publicou em 31 de maio de 1998, entre muitas outras coisas, João Paulo II convidou
os governos a protegerem o domingo como dia de descanso e de adoração. Você acha que isso é muita coisa? Veja a opinião de um rabino, o rabino Arieh Spero. Ele expressou essa opinião numa conferência que foi realizada em 2005 e foi patrocinada pelo Conselho Judaico-Cristão. Este rabino assumiu a atitude incomum de lutar por um dia de descanso cristão, dizendo à multidão o seguinte, veja o que ele diz, um rabino judaico-cristão. Eu sugeriria que instituamos novamente o dia de descanso, o domingo, como era antes. Porque no passado, há vários anos, existiram leis dominicais já nos Estados Unidos. Ok? Façam do dia de domingo um dia de fé. E nesse contexto, este rabino, ele até exigiu, sugeriu também, que fosse feita até mesmo uma emenda constitucional que tornasse o domingo um dia de descanso religioso e de adoração. Um rabino judaico-cristão. No final do século XIX, Ellen White fez uma declaração bem significativa. Olha o que ela diz. Mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. E no livro Eventos Finais, página 131, ela diz o seguinte, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas, entre eles domingo e imortalidade da alma, que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. À luz desses fatos, meu amigo que acompanhou esse vídeo, você pode até não acreditar ainda em tudo aquilo que eu estou dizendo. Mas você já tem alguns dados para você ao menos considerar a hipótese de esta interpretação adventista de Apocalipse 13, 11 a 18 estar correta. Esses dados precisam ser estudados por você em oração e ao mesmo tempo em que você estuda em oração, aguarde esses últimos acontecimentos. Prepare-se para a volta de Cristo com a mente aberta para esta interpretação de que Apocalipse 13 profetiza a união entre igreja e Estado e que por meio desta união ilícita será estabelecido um falso sistema de adoração, obrigando as pessoas a deixarem de lado suas convicções pessoais e a seguirem um dia de guarda que exaltará a autoridade do homem ao invés de a autoridade do Deus Criador. Isso será um evento futuro, mas você já pode ir estudando a respeito, pode ir em oração se preparando para a volta de Cristo. E eu quero finalizar esse vídeo indicando para você alguns livros com os quais você possa se aprofundar nesse assunto, porque eu apresentei de forma muito resumida, este é um assunto muito amplo, e eu tenho certeza que você vai perceber que do ponto de vista geográfico, histórico e político, essa interpretação bíblica de que os Estados Unidos da América fazem parte sim da profecia, ela é totalmente viável. Recordo a você que isso será algo futuro, ok? Hoje o domingo não é o sinal da besta. Os filhos de Deus, Deus tem muitos filhos sinceros que guardam o domingo e que estarão no reino dos céus pela graça de Cristo. Num outro vídeo já expliquei em que contexto, não é, o domingo assumirá ares de autoridade humana ao invés da autoridade divina. Você pode ver esse vídeo depois. Os livros que eu indico para você são os seguintes. Existem outros, tá? Mas eu quero pegar para vocês aqui alguns dos principais. O primeiro deles é esta obra aqui, intitulada Apocalipse 13. Isso poderia realmente acontecer? Leis dominicais?
Boicotes econômicos, decretos de morte, perseguição religiosa. Ok? De Mervyn Moore. Eu vou deixar aqui na descrição o link onde você poderá adquirir este livraço. Ele dá tanto a base bíblica quanto histórica para a presença do papado e dos Estados Unidos da América em Apocalipse 13. Tá? Então esse é o primeiro livro que eu lhe recomendo. O segundo livro que eu lhe recomendo é este aqui, ó. O Último Império, a Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. Vanderlei Dornelles também apresenta aqui uma base sólida para identificar os Estados Unidos como sendo o último império, diríamos assim, com força e poder político a dar as mãos ao papado. Então, este livro de Vanderlei Dornelles também será muito interessante e eu vou também deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um terceiro livro que eu recomendo também é de Vanderlei Dornelles. Pelo sangue do Cordeiro, a vitória do remanescente na batalha final. Você vai perceber como que os filhos de Deus, no fim dos tempos, poderão estar preparados para a união entre igreja e Estado e para o estabelecimento da marca da besta. Então este livro também é muito importante no estudo desse tipo de profecia apocalíptica. E o último livro que eu vou recomendar, que eu também vou deixar a descrição no vídeo, Apocalipse, a Batalha Final, do pastor Arilton de Oliveira, apresentador do programa A Bíblia Fácil. Ele também escreveu um livro espetacular com muitas fontes, e você poderá aqui não só estudar Apocalipse 13, mas todo o livro do Apocalipse, ok? Também deixarei o link na descrição do vídeo. Eu agradeço a você por ter acompanhado até aqui. Eu espero que você veja que há sim fundamentação, há sim a possibilidade desta nossa interpretação de Apocalipse 13. Eu desejo, acima de tudo, que Cristo prepare você para a segunda vinda dele a cada dia. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.